Olá, seja bem-vindo ao primeiro capítulo do questionamento socrático. Então, nós vamos começar o estudo desse livro, nós vamos aí fazer esse estudo, um estudo bem minucioso do livro, e eu quero trazer para vocês, então, o primeiro capítulo. Então, o que a gente vai aprender nesse primeiro capítulo? Nesse primeiro capítulo, nós vamos entender por que usar o questionamento socrático, como um terapeuta se torna hábil no questionamento socrático, promovendo a mudança, exemplo breve, exemplo estendido e o que esperar desse restante desse livro, tá? Então, a primeira coisa aqui que ele vai trazer, porque o Robert Lee que fez este livro, então, este livro aqui, tá? Para terapeutas, ele escreveu isso. E ele vai dizer que, observando Beck, que é o Baron Beck, ele percebeu que a terapia cognitiva eficaz não era como um promotor interrogando um cliente. Era um exame mais sutil, mais curioso, mais respeitoso das crenças e experiências que o cliente relata. Ele tentava entender o que muitas vezes parece não ter sentido. Era um verdadeiro diálogo socrático, pergunta após pergunta, apontando as implicações e as contraindicações de novas respostas. O método socrático é uma ferramenta para engajar o insight, desenvolvê-lo para construir novas realidades e oportunidades. A abordagem TCC deve muito para a filosofia. De fato, ele vai dizer que acha que é uma das melhores preparações para o método socrático é ler a República de Platão. Assim como o melhor base aí para entender Aristóteles é ler Epicteto. E é claro, como ocorre com a maioria das coisas que importam na vida, a melhor descrição do modelo cognitivo pode ser encontrada em Shakespeare. Então, esse livro foi escrito por 4 psicólogos sofisticados e rigorosos, que ajudará a libertar os leitores, cujas mentes procuram se abrir para novas formas de pensar, novas curiosidades e novos desafios. Qualquer pessoa interessada em uma reflexão seria sobre investigação psicológica em psicoterapia deve ler. E não apenas ler mais para refletir sobre ele. Mesmo as abordagens de terceira onda têm elementos socráticos, tá? Até as abordagens comportamentais pedem para observar e extrair dela. Então, ele vai trazer esse resumo. Se vocês quiserem se aprofundar, então ele vai falar que a TCC deve muito à filosofia, e para a gente entender o modelo socrático, é bom a gente ler a República de Platão. E aí a gente vai entrar na introdução desse livro. Então, de uma perspectiva integrada com os elementos não biológicos de um transtorno psiquiátrico, muitas vezes estão enraizados em uma crença patogênica subjacente. Provocar uma mudança nessa crença pode aliviar o sofrimento, levando a transformações saudáveis no afeto, no pensamento e no comportamento. Existem diferentes caminhos para mudar uma crença subjacente. A literatura, gente, essas crenças vai ser base da TCC que a gente traz, que são crenças centrais. Então, pode estar subjacentes, centrais, na literatura, só que sempre vai basear nessas crenças mais enraizadas do seu paciente, do indivíduo, enfim. Então, a aprendizagem interpessoal em um ambiente de grupo, experiências corretivas proporcional pelo terapeuta, em contraposição ao aprendizado precoce. Então, sempre vai ter essas experiências, tá? Junto com um empirismo colaborativo que descreve apropriadamente esse processo de usar estratégias colaborativas para se unir ao cliente na aplicação da curiosidade científica aos seus processos de pensamento. Então, diálogo socrático beckiano ou diálogo beckiano também são descrições desse processo. Então, como um terapeuta se torna hábil no quesito do questionamento socrático? As pessoas aprendem bem por métodos experienciais.
Então, a gente aprende fazendo, fazer algo. E o que é esse método experiencial? Lembra que quando a gente é criança, nós falamos muito que a criança aprende, por exemplo, não por aquilo que você fala. Então, se você pega um lixo, amassa e joga ele na lixeira, o seu filho vai repetir esse comportamento. Agora, se você pega esse lixo, joga no chão, o seu filho também vai repetir esse comportamento. Então, nós aprendemos bem por métodos experienciais. Aprendemos fazendo. Então, neste livro, vamos aprender as 4 fases de aprendizagem experiencial. Quem traz isso é Kolbe, em 1984, que é uma experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Ele vai trazer essas 4 aprendizagens experienciais. Então, a primeira questão a ser abordada são a identificação do que avaliar o significado emociona do alvo cognitivo. E de modo como o cliente vê sua perspectiva. Então, as melhores perguntas se baseiam em ter uma compreensão minuciosa do cliente e da situação. Se você puder ver a situação do ponto de vista do seu cliente, vocês poderão trabalhar para expandir juntos, tá? Você como terapeuta e ele como paciente. A abordagem, inclusive, das estratégias socráticas, que são as estratégias cognitivas tradicionais, elas são aprimoradas com elementos extraídos da terapia focado nas emoções, da terapia de aceitação e compromisso, da terapia dialética, da psicoterapia analítica funcional, da terapia dos esquemas e das tradições de psicoterapia existencial e humanista. As estratégias são extraídas da lógica filosófica, epistemológica, formal e matemática. Então, o questionamento socrático vai se basear muito nesses quesitos aí, dessas estratégias, dessas teorias, dessas abordagens, tá? Então, vai ser muitas coisas que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos que ele vai trazer. Nos próximos capítulos também, ele embasa muito no quesito da TCC em si, dos pensamentos, das crenças, como que faz as regras, pressupostos, entendeu? Então, ele vai trazer isso muito latente que a gente vai aprender nos próximos capítulos. Ele vai trazer também promovendo a mudança. O que significa essa promoção de mudança que ele traz? Primeira coisa, o problema é que você não pode simplesmente dizer a alguém como pensar sobre uma situação. O objetivo do questionamento socrático é ajudar as pessoas a aprenderem a ver situações de maneira diferente por conta própria. Se elas puderem chegar a essas conclusões por conta própria, a nova perspectiva será mais impactante em suas vidas. Na terapia cognitiva, também há um foco em ajudar os clientes a aprender a chegar a essas conclusões por si só, para que possam continuar esse processo sem nós. Então, vamos ensinar o nosso paciente a aprender a pensar por si mesmos. Então, a gente pode fazer o questionamento socrático, porém, nós vamos ensinando o nosso paciente. Em última análise, nós vamos querer que eles aprendam a ser seus próprios terapeutas, que é a base da terapia cognitiva comportamental, deles serem os seus próprios terapeutas, tá? Então, nesse primeiro capítulo aqui, é resumido, ele traz tudo que nós vamos aprender durante esse dia a dia, durante esse passo a passo, e nos próximos capítulos, então, eu vou trazer para vocês bem enfatizado mesmo esse quesito da terapia cognitiva comportamental e do questionamento socrático. Então, nos próximos 3 capítulos, provavelmente, ele vai trazer mais latente a TCC. Posteriormente, ele vai entrar no quesito dos questionamentos socráticos, tá? E é isso que nós vamos aprender durante esse passo a passo, durante esses dias, ok? Então, eu te vejo na próxima semana. Um beijão, até logo.